Eu costumo dizer que o Brasil... Opa, tá ruim, deixa eu botar. Eu não estou falando da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique. O Brasil não tem projeto. Se eu perguntar para onde o Brasil quer ir, ninguém tem uma resposta para isso. Nós estamos querendo, para um objetivo. Estamos caminhando para um. Não tem plano. Eu até costumo dizer que o Brasil não é dirigido por um projeto. O Brasil é dirigido pelas crises. Ou melhor, pelos escândalos. São os escândalos que decidem para onde é que a gente vai andar. Então, na verdade, é isso. Um escândalo aqui, vai mais para lá, o outro aqui vai mais para cá, etc. Essa é a história. Então, projeto que eu quero colocar é o oposto disso. Projeto significa você ter um estudo da tua realidade, você ter um objetivo aonde você quer chegar e definir caminhos para chegar lá. Isso é um projeto. Isso não é. Para começar esse nosso bate-papo, eu fui buscar lá o Antônio Weiss. Engenhar, engendrar, construir por projeto. Engendrar, criar, gerar, arquitetar, tramar. Engenharia, ciência da construção civil. E eu sou engenheiro eletricista, mas os velhinhos lá do clube, em geral, acham que engenharia é engenharia civil. Né? Mas deixa eu lá. Isso aí não foi eu que puxei, isso aí está lá escrito. Ciência da construção civil e da utilização dos recursos naturais em proveito humano. Criação ou construção elaborada. Isso aí é o Antônio Weiss falando do que é engenhar. Eu aqui estou pegando uma citação do século XIX. Aqui eu peguei em homenagem ao Brás Gravina e ao Grimmer ali, tá? Vamos lá, olha lá, o que diz a citação? Olha aí. Uma aranha executa operações semelhantes ao tecelão e a abelha envergonha mais de um arquiteto com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue o pior arquiteto da mais exímia abelha é que o arquiteto construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início existiu na imaginação do trabalhador. Isso aqui é uma característica do homem, do ser humano. O homem é o animal que projeta, é o animal que vê prospectivamente. Isso é que é uma característica do homem. Quer dizer, quando a gente pega um martelo e vai bater o martelo numa madeira, eu posso até errar, mas em princípio sei o que eu estou querendo fazer ali. Eu já vi antes aqui. A gente vai fazer uma casa, faz no papel antes e depois faz na casa. Então, o engenheiro é fundamentalmente profissional do projeto, mas isso é uma característica do ser humano. Ser humano, essa frase não é minha. O homem é o animal que projeta, que vê teleologicamente, que vê prospectivamente. Então, continuando. O ser humano é um animal que projeta, tem uma visão teleológica, tem uma visão no tempo. A engenharia e o projeto. Vou chegar no Brasil. Eu fui da Promon Engenharia. Trabalhei na Promon Engenharia. Nós já tivemos no Brasil algumas das maiores empresas de projeto e consultoria do mundo. Promon, Natron Internacional, e aí vai, está meia hora aqui. Hoje, ou elas não existem, ou elas são uma caricatura do que era. E nós tivemos empresas de altíssimo nível. No projeto e na consultoria está grande parte da inteligência da engenharia. Quando você projeta, você define, inclusive, os materiais que vão ser feitos, você define de onde aquilo virá, os equipamentos. Se você deixa, por exemplo, um projeto ser feito por um cara de fora, ele vai levar em conta a cultura dele.
Então, os componentes nacionais vão ser muito menores, vai ter muito menos compromisso com a nossa realidade. Aconteceu em Angra. Aconteceu em Angra, né? Então, o projeto é a inteligência da engenharia. Com o projeto, você define equipamento, define as características nacionais, define o valor agregado, a tecnologia nacional, o emprego qualificado. Se eu tenho um projeto no Brasil, feito por brasileiro, eu tenho empregos qualificados pagos aqui. Eu era da Promon, quando o Promon estava fazendo as fundações de Angra. Angra 2. Aquilo era para os alemães. Um dos engenheiros da Promon, meu querido amigo, que já não está com a gente, era o Venâncio. Ele foi do ITA, é nosso professor lá do ITA também. E os alemães vinham aqui recebendo em ouro alto para ensinar para o Venâncio que você sabe como é que o concreto resiste à compressão, mas não resiste à tração. E que um cabo de aço resiste à tração e não resiste à compressão. Eu estou brincando, mas muitos caras que vinham para cá podiam ser alunos, talvez não qualificados, do Venâncio ganhando ouro. E o Venâncio era um quadraço, e ganhava uma fatia do que ganhavam os americanos aqui, da Alemanha, no caso aqui. Então, quando você tem o projeto, você avança, né, no valor agregado. Mais ainda, pegando um assunto que está muito em moda, meus amigos, que eu queria atenção para isso. Projeto e a licitação. Está na moda falar em licitação, fraude de licitação. Em geral, aqui todo mundo já viu o processo de licitação, seus resultados. Um projeto bem feito, você tem um projeto bem feito, uma licitação bem definida. Se tem engenheiro velho aqui, já viu licitação ser feita quase sem projeto. Ou então o projeto ser feito depois da obra pronta. Alguns já viram aqui, eu tenho certeza. Quando você tem um projeto bem feito, você define bem as características da licitação. Você minimiza os aditivos que começam a pingar em seguida, até porque faltou isso, pensou aquilo, etc. Então, é fundamental isso. Um projeto bem feito, você tem uma licitação bem definida, mas ainda você orienta o trabalho do fiscal, as medições, aquilo está muito bem amarrado ali. Agora, não é isso que é comum. A gente vê que, frequentemente, tem coisas diferentes. E evita atraso no pagamento. Eu quero fazer, corrigir uma injustiça que a gente vê muito por aí. A meu ver, uma das grandes raízes do processo de corrupção, na minha opinião, acontece, uma delas, quando os governos atrasam o pagamento. Se você tem uma empresa, uma pequena empresa, uma empresa de porte médio, você montou aquilo tudo, e aquilo, de repente, você deixa de receber, se for uma empresa pequena, quebra. Se for uma outra, até aguenta, vai conversar, etc. Então, é isso, nós temos que ter, a meu ver, projetos bem feitos, medições corretas, prazos definidos e cumpridos. Isso, a meu ver, é um belíssimo instrumento para combater as conversas de esquina. Montado nisso, é que o Clube de Engenharia, há algum tempo, vem defendendo que nós devíamos ter o que o clube chama de um banco de projetos. Nós estamos sem grana hoje, temos pouco dinheiro. Mas o projeto é 2, 3% da obra. Então, se você cria conhecido das necessidades, você cria um banco de projetos, você com isso está alimentando a engenharia de projeto e consultoria. Você está alimentando, você está dando força para a parte que nos interessa, mais importante da engenharia, que é a inteligência dela. Não tem dinheiro para fazer a obra, tudo bem. Arrumou uma grana, você traz o projeto, atualiza ele e licita o projeto bem licitado. Então, o clube tem defendido há algum tempo que a gente devia ter um banco de projetos. E aí a necessidade, é claro que você pode alterar isso, mas você teria, pelo menos, uma base a partir do qual partir, para evitar que a gente começasse a trabalhar com o comum aí, mesmo sem projeto. E o Brasil? Isso tudo é para a gente falar agora do Brasil. O Brasil não tem projeto. Como eu disse antes, é dirigido pelos escândalos, pelos acontecimentos, etc.
E já teve. O Getúlio, estou falando agora da década de 30, 40, Getúlio tinha uma visão do Brasil. Queria industrializar o Brasil. Tinha a luta do Getúlio para ter uma siderúrgica. O Brasil entrou na guerra praticamente negociando a construção de Volta Redonda. E aí vai. Havia um projeto, se olhar, o BNDE, que não tinha S na época, uma visão de Brasil que o Getúlio tinha. E o Juscelino? Aí eu já era crescido, me lembro bem disso. O Juscelino tinha um plano de meta, era um maluco. O Juscelino resolveu fazer uma capital lá no interior. Só quem tinha me falado dessa capital naquela altura, para mim, era o meu avô, que um dia me falou: não, o Brasil vai ter uma capital aqui perto de Goiás, me mostrou no mapa onde era. O mapa tinha um quadradinho lá mostrando onde seria. É o meu avô que tinha me falado. Aí o Juscelino vem, assume aquele compromisso, faz uma capital lá no interior, era uma coisa de maluco, e fez! E fez! Impressionante, ele fez naquele período, né? Chamado 50 anos em 5. E fez, ele mudou tudo, ele fez coisas fantásticas para o Brasil, inacreditável. Indústria automobilística, furo nas Três Marias, aí vai. Tem que falar do Juscelino aqui, fazer a apologia dele. O Juscelino tinha um plano de metas. Podia criticar, não era um plano de esquerda, nem o Juscelino se disse que era de esquerda, mas ele tinha um plano de metas. E se a gente olhar o que ele prometeu, o que ele cumpriu, é uma loucura. Mas tinha um programa. E olhava para o Brasil, ele tinha um rumo. Os militares, eles sabem que eu não tenho nenhuma admiração pelo período militar que a gente passou. Mas os militares têm a mania do planejamento, que é um lado interessante deles. Em geral, eles fazem planos. Uma coisa boa, temporária no governo militar, tem vários planos. É claro que eu me lembro que, na época, a gente lutando contra a ditadura, eu me lembro que nós mostramos que um dos planos da ditadura, no capítulo das prioridades, tinha um etc. Eu lembro que a gente gozava, tinha um plano dele. Quer dizer, não vamos também levá-los tão a sério assim. Mas no capítulo das prioridades tinha um etc. Mas mostrando, mas de qualquer jeito, os militares tinham a preocupação com o plano, com o planejamento. Disciplina também, não é isso? Disciplina. Mas eu estou colocando fundamentalmente a questão de planejar, é uma coisa que está na maneira deles pensarem. Tá? E hoje, qual é o plano? A gente quer ir para onde? Onde que a gente quer ir? Repara, eu não estou discutindo esse governo, não. Os últimos governos aí, desde a democracia. Será que o nosso plano é acabar com a inflação? Inflação é meio, não é plano. Meu plano é acabar. Meu plano pode acabar com a fome, pode aumentar muito os recursos para pesquisa e tecnologia no Brasil, pode ser fortalecer a integração latino-americana, isso tudo pode ser plano. Não é acabar com a inflação. A inflação é meio nesse processo. É importantíssimo, mas não é o meu objetivo. Vamos fazer um governo, vamos acabar com a inflação no nosso governo. Para com isso. Então, temos que ter objetivos. Isso, a meu ver, eu, pelo menos, não sei dizer. Qual é o plano do atual governo é de quem eu votei? Não sei. Qual é o plano? Não sei. Eu não acho que sou eu que eu não sei, não. Se pegar o ministro do Planejamento, é capaz de também não saber. Em geral, as secretarias de planejamento, os ministérios de planejamento, são muito mais a secretaria de acompanhamento orçamentário. Eles acompanham. Planejamento é entendido como acompanhamento orçamentário. Você acompanha isso aqui. Para planejar não é nada disso, pelo menos não é isso que eu estou falando com planejamento. Mas pode pegar qualquer um aí, em geral, a Secretaria de Planejamento acompanha com detalhe as planilhas do MS Project. Usa o MS Project, os caras souberam. No projeto, a gente tem que pensar o seguinte, meus amigos. Aonde nós estamos? Aliás, no projeto de engenharia também é isso. O que eu quero chegar? Aonde nós estamos? Quais as características do momento, da coisa? Onde nós estamos? Tá? Quais os entraves? Quando eu vejo que eu estou esbarrando na parede aqui, na outra ali, tem. Então, nessa realidade, eu estou vendo entraves. Diante daqueles entraves, eu tenho que pensar o que fazer. Como diria o Lenin, estou de ela, né? O que fazer em russo, né? É a grande obra do Lenin, era o que fazer. Eu defini o que fazer. O que eu vou fazer dentro dessa realidade? Estou de ela.
E o que fazer é para superar os gargalos, que são os entraves que eu defini, que eu consegui entender naquele momento. Em cima daquele estudo, então, eu vou ter metas. Eu vou ter metas. E para as metas, eu vou procurar sempre ter indicador, de preferência quantificado. Quero fazer com que a mortalidade infantil caia para 1/3 do que ela é hoje. Eu tenho que puder quantificar, bom, mas tem que ter meta. Eu não noto isso. São as metas. Se eu estou tendo má vontade com os sucessivos governos, você, por favor, me perdoe, mas eu não sei. E até porque meta tinha que ser uma coisa muito divulgada, a gente tinha que vestir a camisa da meta. Vamos construir Brasília em 3 anos. Aquela loucura, uma coisa, não tem uma meta ali. Isso eu não sei das metas. Não sei. Se tem, eu leio 3 jornais por dia, não sei o que, eu não sei quais são as metas. Então, isso é importante que a gente projete. Então, qual é a realidade que eu estou vivendo? Daí os entraves, o que fazer para superar os gargalos e metas com indicadores para que eu possa acompanhar o que eu estou fazendo. Onde é que a gente está? Eu queria atenção para isso. Evidentemente, isso aqui é uma questão política. Não tem como você fugir da política. Nós temos hoje um mandato de 4 anos, não é isso? 4 anos. Mandato de 4 anos. A primeira coisa que o governo faz, quando eu não conheço exceção, quando o governo ganha a eleição, a primeira coisa que ele faz é uma auditoria do que tinha ali. Pode pegar. Não é o caso agora, porque é continuidade. Mas chegou, vamos fazer uma auditoria. Escândalo, mais uma auditoria. Ao fazer aquela auditoria, o que acontece é que, em geral, o país para. Você está fazendo uma obra, montou o seu canteiro, está indo, e você parou. Para o país. Agora, se o pagamento todo subiu, teve que fazer uma auditoria naquilo, então não há pagamento, as obras param. Isso, meus amigos, é a regra. É a regra. Então, auditoria. Quando eu acabo aquela auditoria, que a gente nunca vê, a gente quando começa, os términos da auditoria eu nunca consigo ver direito, mas no início você pode ver, porque é uma denúncia, um escândalo, mas depois não acaba de repente. Já passou 1 ano, pelo menos, daqueles 4. Né? Então, na verdade, o governo, são mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, que o último ano é de eleição. Não é isso? Quer dizer, a gente vive um processo permanente de descontinuidade. Não pode ter projeto. Eu estive na China, eu fui acima e voltei meio metro mais baixo, pequenininho, pelo menos. Foi um congresso de engenharia, em 2009, 60º aniversário da libertação. Né? Mao Tse-tung botou os americanos e ingleses para correr em 49. Eu fui lá em 2009, 60 anos da Revolução. Mas eu fui para um congresso de engenharia, eu fui a Xangai, o congresso era em Xi'an, que é aquela cidadezinha dos terracotas. Eu não fui a Pequim, entendeu? Fiquei 1 mês na China. Eu estou encantado com isso. Se você chegar para a China e falar, quando é que vocês vão colocar um foguete em Marte? Está planejado daqui a 40 anos. Tem um plano, é claro que pode mudar, mas tem um plano, tem um projeto para o país. E, aliás, um projeto que está sendo executado com rara competência. A China tem 1,3 bilhão, quer dizer, são 7 Brasis, numa área um pouquinho maior que o Brasil, mas, na verdade, um pouquinho menor, tem um deserto. Mas na área da China é igual a do Brasil, a grosso modo. Tá? Essa é a China, com 7 vezes a população do Brasil. 1,3 bilhão. Simplesmente, eles estão conseguindo dar trabalho para aquela gente. E a gente se arrebenta, porque o problema do governo chinês é garantir emprego para o chinês, não é para o brasileiro. A gente não pode ficar chorando. E eles estão conseguindo fazer isso com rara competência. É dar trabalho alimentar 1 bilhão? Dá trabalho alimentar o país. A China conseguiu fazer uma inserção de 600 milhões. Isso aqui não tem. Não temos um partido consistente. Tanto não tem, e a coisa mais comum é o cara ser eleito por um partido, uma semana depois foi para o outro. Tem cara que mudou de partido antes da posse. O cara foi eleito por um partido, antes da posse ele foi para outro. Agora criaram uma certa dificuldade para isso, que também depois foi superada por manobras.
E nós estamos vivendo esse quadro, quer dizer, não tem nenhuma consistência. Você é desse partido que defende a ideologia deste partido, o programa dele. Falar isso, todos eles vão rir. Com isso também você fatia responsabilidade. Quer dizer, ninguém tem responsabilidade por nada, tem bandeira definida, não tem. O que fazer diante desse quadro? É meio desanimador, né? Isso que eu estou pintando é o Brasil de hoje. Já o Evandro aqui na presidente da República, o que ele vai fazer? Vai ter que chamar o Sarney para conversar. Com o Eduardo Cunha, eu tenho que bater. Não tem muito jeito, né? Eu estou falando, mas a realidade do Brasil até agora eu não inventei nada. Tá? Eu não estou pintando, eu diria até que é meio inquestionável. Isso que eu falei, tem algum questionamento? Acho que é isso mesmo, né? Será que eu exagerei? Eu acho que não. É isso mesmo. O que fazer, então? É preciso uma reforma política. Todo mundo, aliás, tem a sua reforma política no bolso, né? Todo mundo, né? Quando eu digo reforma política, é uma reforma para vencer aqueles entraves políticos que eu coloquei ali. Tem muitos caminhos para isso, né? Tem que vencer aquilo. Né? Para mim, a reforma política, basicamente, tem que fortalecer o conceito de partido. Aí eu estou querendo dizer, de programa. Tem que ser uma reforma política que fortaleça a ideia de programa, de unidade programática. É isso. Isso que para mim é importante. Tem que ter uma reforma que caminhe para isso. Não estou dizendo que é fácil. Não. Tem minhas ideias, mas também não vou discutir a reforma política aqui. Mas tem minhas ideias, aliás, todo mundo tem a sua. Né? E fortaleça com aquilo um conceito de programa. Cada vez mais era importante que a gente se definisse a partir de programa. Repara que eu estou querendo chegar no projeto. Né? Então tem que ter programa, tem que ter ideias básicas, o que é que eu defendo? Isso cá entre nós, meus amigos, saiu do discurso político. Acabamos de ter uma eleição para presidente e a gente discutiu quase nada sobre isso. Né? Programa, ideia. Qual a diferença entre os candidatos ali sobre a questão ecológica? Eu sei que a ecologia é uma questão pouco importante no mundo de hoje, né? Vocês viram os deputados? Não, a tua visão de ecologia atrasada e outra. Eu não vi isso. Vocês viram? Desculpa, eu assisti todos os programas. Não vi discutir isso, não vi. A questão tecnológica, não, o seu partido não está fortalecendo a tecnologia nacional, não está fortalecendo o número de doutores e eu não vi. Vocês viram isso? Eu vi um xingando o outro. Não tem. Até porque, como essa questão não é enfatizada, não é nem considerado importante colocar isso. Então ficou longe dessa discussão. As grandes questões não foram debatidas no programa eleitoral. Na verdade, os programas eleitorais é para vender sabonete. Na verdade, isso aqui é mais cheiroso que o outro. Na verdade, é um programa de venda de sabonete. É esse que são os programas. Venda de sabonete. Não tem nenhum conteúdo maior e nada. Aliás, havia uma ideia do Cova levantou uma vez, depois morreu a ideia, que era dos programas eleitorais serem todos ao vivo. O Cova levantou isso uma vez. Só isso era uma coisa interessante, o cara tem que chegar lá e defender as ideias dele, né? Em vez de ficar pintando de perfume. Era uma ideia interessante. Não é fácil de executar, mas é interessante. Cairia muito o custo da campanha, o que se gasta com o marqueteiro, uma coisa de louco. Então, a reforma política que fortaleça o conceito de partido, que fortaleça o conceito de programa. Aqui tem coisas imediatas que se pode fazer. Uma delas é evitar a coligação dos proporcionais. Eu me lembro de uma vez, havia uma coligação entre o PT e o PTB, aí não para deputado, qualquer coisa. Então você votava no Bittar e elegia o Roberto Jefferson, votava no Roberto Jefferson e elegia o Bittar. Estou dando um exemplo aqui que houve exatamente isso, aqui no Rio de Janeiro, que era coligado. Você coliga, você vota num cara que pensa uma coisa, sobe o outro. Coligação de proporcional é uma excrescência absoluta. De algum jeito tem que acabar. Agora, tem tantos interesses montados em torno disso que eu já vi até gente séria defendendo a coligação de proporcional. Você vê como é que é? Se você olhar para o resultado, não, mas foi graças à coligação que a gente conseguiu eleger fulano, nem vai. Se pensar assim, você não vai sair do buraco. Tá? Mas então essa é uma questão. Então, fortalecer o conceito de partido, fortalecer o conceito de programa. Reforma administrativa. É fundamental a profissionalização do servidor público, como é na França.
Na França tem a escola do serviço público. Aquilo é uma carreira. Você muda o ministro, mas dali para baixo, aquilo é carreira. Não vai sair nomeando teus parentes, teus amigos, não é isso. Pode ser agora, já imaginaram quantos interesses a gente fere mexendo na cabeça? Todo mundo está cheio de empregado. Então, profissionalização do serviço público. Agora, isso tudo, para isso poder, era importante que a gente quantifique e defina o objetivo, que não é fácil. Vocês vão ver o que eu vou mostrar aqui. Repara, é possível executar alguma coisa assim, quantificar, ter objetivos definidos? Será que é possível? Eu podia dizer para vocês, nós tivemos alguns arremedos disso, mas se a gente pegar, por exemplo, o plano trienal do Celso Furtado, era um plano interessantíssimo, feito ali em 63, poucos meses antes do golpe. Era interessante conhecer o plano. O Celso Furtado era um inicialista. Tá? Mas eu estava querendo aqui até tentar um pouco mais, eu queria quantificar, se eu pudesse, algumas coisas. Repara só, nós tivemos aí, em torno de 2010, um brasileiro seríssimo, chamado Samuel Pinheiro Guimarães. Vocês conhecem esse cara? Deve conhecer. Samuel Pinheiro Guimarães, na minha opinião, é o melhor quadro aí do Itamaraty. No governo Fernando Henrique, ele foi jogado um pouco para o ostracismo. Depois, quando o Lula chegou, ele voltou, subiu, foi um vice-ministro durante muito tempo. Depois do governo Dilma, ele acabou sendo esquecido. Mas ele chegou a ser o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Aliás, não há título mais bonito que isso, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Seria o meu sonho de consumo. Vamos já pensar. Poder pensar o futuro, né? Que coisa. E o Samuel é exatamente o cara para isso. Eu conheci Samuel, desculpa o termo, eu conheci Samuel na época que ele trabalhava lá no Extremo Oriente. Filipinas, acho que era Filipinas. Ele foi um bandido, qualquer coisa, lá naquela área. E então ele, mas não é Filipinas, mas é ali vizinho. Então, na época, ele escreveu umas cartas. E aquilo chegou aqui para a gente. As cartas daquela rede, que ele dizia, e que eu conheci o Samuel. Era um cara. Depois ele subiu, e tem vários livros publicados aí, ele subiu, passou a ser um cara mais conhecido. E na Secretaria de Assuntos Estratégicos, ali no governo Lula, tudo, ele resolveu fazer isso que eu falei, quantificar metas para o Brasil. E eu recomendo que vocês procurem conhecer. Está ali, ó. www.secretaria de Assuntos Estratégicos.gov.br, Brasil 2022. A ideia era como é que a gente espera que o Brasil seja em 2022. Marcou um horizonte e vamos ver isso. Como é que é? O documento é espetacular, porque é uma aula também de Brasil. Eu recomendo muito. Isso aí qualquer um entra lá e pega. Se alguém tiver dificuldade, me pede que eu mando. Ele divide basicamente em 3 áreas. O mundo em 2022, a América do Sul em 2022 e o Brasil em 2022. Eu estou tudo simplificando, é muito mais complexo que isso, tá? Mas eu gostei muito desse jogo e eu resolvi socializar o que eu vi com vocês. Olha, ele fala em metas. Olha as metas que ele coloca. Tem que ter coragem. Olha. Primeiro, em 2022, o Brasil, repara, eu estou me propondo né? Que é o objetivo. Eu estou me propondo o que eu quero que seja o Brasil em 2022. O Brasil, nessa altura, seja membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. É um velho sonho nosso, né? Queremos ser um daqueles membros ali que tem direito a veto. O Brasil está brigando por isso. O Brasil está brigando, mas a Índia também está. Tem vários países querendo, não é verdade? A China até concorda com o Brasil, mas não quer que a Índia entre. Olha como é complicado. Não é mole, né? Mas faz mal, faz a lei. O que mais? Membro do G20 já é, mas a ideia é chegar em condições que você tenha mais força. O Brasil é um membro secundário ali. Membro da Unasul também mas a ideia é você chegar em 2002 dando ênfase, sendo liderança no G20. Membro da Organização Mundial de Comércio também mas quer chegar lá com fôlego, gritando, falando alto.
Membro do FMI, que o Brasil é, mas falando, gritando, tendo força. A ideia do Samuel aqui é que nesses órgãos a gente tem uma postura mais definidora, mais emblemática, que o Brasil pode. E defendendo a paz, a justiça e o desenvolvimento. Aqui eu vou fazer um parênteses, eu não sei se vocês já viveram essa experiência que eu já vivi. O Brasil é profundamente simpático. Né? Nós não estamos aproveitando isso que a gente tem. Você, quando chega num lugar desse e diz que é brasileiro, em geral, você tem uma abertura. Tem uma abertura. A gente tem uma abertura. E a gente, a meu ver, não usa isso bem. A gente minimiza o papel disso. Até por nossa história. Não é um país belicoso, não tem grandes problemas de fronteira. O Brasil é um país simpático, viu? E a gente está aproveitando um pouco isso. Metas da economia. Ele considera que temos que chegar em 2022 com o Brasil crescendo 7% ao ano. Evidentemente, quem leu o Piketty, quem é que já leu o Piketty? Que está na moda, o Piketty... Estou lendo, começando. Eu também estou lendo, já li muita coisa. E olha só, o Piketty coloca, quando a gente ouve falar em crescimento de 1% ao ano, a gente acha que é porcaria. Isso é coisa pra burro, 1% ao ano. Que é sempre crescimento exponencial. Né? 1% ao ano. Ele mostra o que significa isso em 10, 20 anos. Porque a gente discute bastante bem isso. 7% ao ano seria o Brasil tendo que vencer o seu atraso, chegar em 2022 crescendo 7%. Ninguém vai dizer que ele vai crescer o resto da vida, porque é impossível. Mas o objetivo é chegar crescendo 7%. O Brasil hoje se conforma em crescer 1 ou 2%, é eternizar a miséria. Então, o objetivo é chegar em 2022 crescendo 7% ao ano. O que mais? É claro que isso tudo tem que ser detalhado, quais são as coisas que vão ser tomadas. Eu quero mostrar que isso, pelo menos, meus amigos, são metas. Você tem que ter horizonte. Hoje a gente não tem nada disso. Tornar a tributação menos regressiva. Todo mundo que eu estou olhando aqui, todos, pagam menos imposto que o banco, o banqueiro lá do banco que a gente... Talvez a Amélia não, porque ela tem muito dinheiro, mas não sei, mas não é banqueira não, né? Mas eu quero reparar, os banqueiros pagam muito pouco. Se você olhar bem comparado a gente, aqui a tributação é muito regressiva. A gente tinha que ser mais progressivo, como é na Suécia. Tornar a tributação menos regressiva. Reduzir a taxa de inflação para nível médio dos países emergentes. Naquela altura, a gente tem que ter uma inflação aceitável. A inflação aí, 2%, 3% ao ano, qualquer coisa, isso é aceitável, estabilizado. Né? Modernizar o funcionamento da administração pública. São metas da economia para 2022. Quem está colocando, tá, aquilo ali, aquela modernização ali é muito dentro do que eu falei, escola de serviço público, tudo que a gente falou. E também reformar a administração. Tem muita mudança estrutural que você pode fazer na administração pública, que teria que ser detalhada. Metas da economia é que ele vai citar coisas. Então, vai citar coisas, e é o que ele faz mesmo, ele cita, por exemplo. Utilizar de forma estratégica o poder de compra e financiamento. Rapaz, o poder de compra do Estado é um negócio enorme. O poder de compra viabiliza uma indústria. O Estado resolver fortalecendo determinado segmento, com o poder de compra, ele ajuda. Eu lembro que a gente lutava muito na época da política de informática por isso. Usar o poder de compra para criar uma base industrial para a área de informática. Então, aumentar a produtividade agropecuária em 50%, duplicar a produção. Alcançar autonomia em fertilizante. Não é possível um país como o nosso, que o que tem aí, de ficar dependendo de fertilizante fora, tem que ter autonomia. Regularizar a propriedade da terra, isso é um sonho antigo nosso. Dobrar a produção de alimentos. Eu quero mostrar, queridos, eu não estou discutindo detalhe, nem discuto no documento, mas eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter metas. Isso eu não vejo. E aí vai. Olha aquele primeiro, tem muito a ver com ele. Elevar o despesa total em pesquisa e desenvolvimento para 2,5% do PIB. Hoje o nosso está abaixo de 1%. Isso não é sério. Um país em que a tecnologia tem o peso que tem aí, a gente está investindo pouquíssimo. Dobrar o número de bolsas concedidas pelo CNPq e pela CAPES. Isso aqui não é um objetivo do nosso governo. O objetivo do nosso governo é dar o quê? Um superávit primário, não sei quanto, para garantir aos banqueiros que a dívida vai ser paga. Esse é um objetivo, bem definido. Eu até fui justo com os governos.
Porque esse objetivo é bem definido, eles repetem sempre, superávit primário ali, né? Você tem que ter uma reservazinha ali para pagar, garantir o pagamento da dívida. O que eu estou querendo é que você dobre o número de bolsa. Tem aqui 450 mil pesquisadores, alcançar 5% da produção científica mundial, um objetivo. E aí, com isso, vamos ter que mexer, tem que ter verba para a universidade, mas tem que ter um objetivo, ter meta. E isso nós não temos. Triplicar o número de engenheiros formados, decuplicar o número de empresas inovadoras, tem que dar apoio aí, decuplicar o número de patentes, assegurar a independência da produção de combustível nuclear. O Brasil é um dos raríssimos países que pode botar isso aí. Que nós desenvolvemos tecnologia. A Marinha desenvolveu, na centrífuga, de tudo. A gente tem, nós temos minério, nós temos a tecnologia, já temos. Agora, tem que ser uma decisão política para fazer isso. Dominar a tecnologia da fabricação de satélite e veículos lançadores. Rapaz, não podemos entrar no século XXI adentro sem participar disso, gente. Faz parte. Tem que ter isso. Isso aqui não significa fazer nada para a guerra, não. Eu tenho que ter condições de participar. Agora mesmo o Brasil está lançando aí um satélite com a China e tudo. Nós temos que ter autonomia para fazer isso, até para ter comunicações internas. Reduzir a metade a informalidade do trabalho. Elevar a escolaridade média do trabalhador para 12 anos. A escolaridade hoje talvez seja 2 a 3 anos, média, 4, não, pode ser 12 trabalhadores. Até para aumentar a competitividade do trabalhador brasileiro. Desonerar a folha de salário sem perda dos direitos, dobrar o número de viagens. Aqui é turismo, olha aqui. Dobrar o número de viagens, dobrar a oferta hoteleira, receber 12 milhões de turistas estrangeiros, triplicar o número de turistas latino-americanos, erradicar a pobreza extrema, acelerar a redução, aí vai. Erradicar o trabalho infantil. Isso tem que ter, nós vamos acabar com o trabalho infantil em 3 anos, em 4. Tem que ter isso. Como quando houve a Revolução, nós resolvemos que acabar com o analfabetismo. É para acabar com o analfabetismo em 2 anos. Então jogou todo mundo para jogar o alfabetismo. Tem que ser um objetivo. E jogar e arregaçar as mangas. Hoje a gente não vê o objetivo. Aí vai. Marca de 10 milhões de universitários. 5 livros per capita. Aí vai. Segurar a formação profissional do jovem. Para a sociedade, promover a inclusão digital e tecnológica. Reduzir a metade a mortalidade infantil. A mortalidade infantil nossa caiu. Entendeu? Está com 25 por mil hoje. Tá? Mas já teve 100 e pouco. Caiu bastante. Tá? É claro que a Cuba é 5 por mil, né? Os Estados Unidos são 6 por mil. Cuba é um pouquinho menor que os Estados Unidos. Mas se chegarmos ali a metade do que é hoje, cair para 10, 12, já será uma vitória. Né? Universalizar o programa, eliminar a tortura, que é ainda comum, aberta aqui no nosso país. Né? Acabar com o trabalho escravo, parece mentira que eu estou falando de acabar com o trabalho escravo, nós estamos falando de 2015. Eliminar todas as formas de violência contra a mulher, atingir igualdade 100% das terras quilombolas, superar todas as formas de discriminação contra a população LGBT. Aqui vamos ter dificuldade para o presidente da Câmara hoje, mas de qualquer jeito. Entender como é que é, como é duro. A gente avança e de repente recua, né? Infraestrutura, alcançar 50% de participação de fontes renováveis na matriz energética, 60% livre de utilização do potencial hidráulico, dobrar o consumo per capita de energia, instalar 4 novas usinas nucleares. Isso aqui é profundamente polêmico. Mas eu digo, você tem que ter um objetivo. E até brigar, pô, não, eu sou contra. Mas tem que ter, não pode. E como é que a gente está indo? Eu não sei. Porque eu quero ter objetivo e debater os objetivos, vender para a sociedade e cair no ouvido da gente, a gente começar a conhecer aquilo. Isso eu não vejo. Aumentar, isso aqui era como para a Maria Glisa, aumentar o conhecimento geológico, não amazônico, de 30% para 100%, tem Bahia. Conhecimento geológico do território não amazônico de 30% para 100%, eu não entendo. Aumentar o conhecimento geológico do território, dobrar a capacidade de transporte de carga, reduzir em 40% o consumo de combustível fóssil. Meus amigos, o mundo está jogando pesado nisso. Vocês estão achando que esse negócio da água é sério? Estão achando? A única certeza é que o ano que vem vai ser pior. A gente não está levando a sério. Ei, Maria Luiz?
ampliar a capacidade portuária, figurar entre os 10 países de melhor desempenho logístico, zerar o déficit habitacional, e vai. Assegurar acesso integral à banda larga, velocidade de 100 megabits, ter em órbita 2 satélites geoestacionários brasileiros, a gente vai ficar o resto da vida dependendo dos outros. Isso aqui eu estou falando de comunicação. Nós não vamos ter isso, vamos depender dos outros. Reduzir o desmatamento ilegal a zero, reduzir 50% da emissão, aí vai. Isso tinha que estar na cabeça da gente. O que caracteriza o meu governo são esses objetivos. E divulgar isso. Reduzir a metade o número de homicídios e vai indo. Assegurar o tratamento digno a todos os presidiários. Aprofundar e expandir o Mercosul. Aqui é uma coisa importante. É o Brasil ajudar a criar um polo alternativo. Não nos interessa ficar pendurado na dependência do polo americano, viu? Do polo europeu, do polo russo. Temos que criar um outro polo aqui, que é o polo do Mercosul. Aí. Aliás, uma das razões deles terem ficado irritados com o Brasil, aí o Império, é que o Brasil, com os seus governos recentes, deu muita força a isso no Mercosul. A questão dos BRICS, a postura do Brasil quanto aos BRICS foi corretíssima, mas irritou profundamente o Império. Eles não perdoam o Brasil por isso. Eu acho que isso era uma belíssima discussão para esse tema. Eu acho que a gente tinha que. Olha, ele ali está colocando, fortalecer os BRICS. Lançar ao mar o submarino da propulsão nuclear. Eles estão querendo defender o pré-sal, não é com barca-vela, é? Eu estou falando ali. Essa questão agora é uma questão que está chegando a hora do dia, gente. Não? Aí vai lançar o primeiro veículo lançador de salário, reduzir a metade a oferta de drogas ilícitas, aí vai. Concluir a reforma do sistema partidário eleitoral e do funcionamento legislativo. É que aquele ambiente a gente tocou nisso. Aquilo tem que ser discutido, retomar. Consolidar e aprofundar a liberdade de imprensa, garantia do direito à informação, consolidar a internet como meio de liberdade. O Brasil avançou muito nessa questão da internet. Hein? Fortalecer e multiplicar as TVs e rádios comunitárias. Olha, meus amigos, por que eu estou colocando isso? Nós estamos vivendo agora, já temos as grandes questões do século. Né? Se a gente olhar bem ali, grandes questões não dá para fugir delas. E na eleição a gente não viu nenhuma dessas questões ser conversada. A cultura do desperdício. Nós todos somos educados na cultura do desperdício. Da água, da energia. E aí vai, tudo. Uma vez me perguntaram se eu fosse presidente da República, pudesse tomar uma única medida. Né? O que eu faria? Uma coisa só, eu diria, olha, fazer uma enorme campanha para reduzir o desperdício. No sentido muito amplo. Quando eu vejo a Universidade Federal fechar em novembro e reabrir em abril, março, isso é um senhor desperdício. Que tem de equipamento, desperdício no sentido amplo. Não tem vassoura, né? Não tem vassoura, exatamente. Não tem dinheiro para limpeza. Estamos mais 15 dias aí. E acha que na China a universidade funciona tão pouco, então não tem aula na Universidade de Pequim, que está faltando limpeza? Para com isso. Isso aí ele fica achando que não é sério, não é para valer. Quer dizer, Raimundo, você tem um patrimônio, investimento violento, você poderia ter aula em 3 turnos, por exemplo. Não, em 3 turnos. Esse é um aproveitamento. Você não precisa ter tantos edifícios. Se você tiver aula em 3 turnos, você, 24 horas por dia. Aproveitar a tua deixa. Eu não consigo entender uma universidade pública que fecha à noite. O trabalhador, em geral, vai poder estudar à noite. Podia até fechar de dia, mas de noite, pô. Até porque o pesquisador, por exemplo, a área dele, o biólogo, a pesquisa é 24 horas por dia. A experiência, vamos dizer assim, o negócio está lá. Em casa, praticamente. Mas repare, então não pode, isso é desperdício. Quer ver um outro desperdício? Você sabe quanto custa um tomógrafo? $1 milhão. $1 milhão de dólares. Caro, né? Então eu não consigo entender que o tomógrafo domingo não está funcionando.
Você tinha que ter um esquema de aproveitamento disso o tempo inteiro, 24 horas por dia, com equipes. Não é possível. Aí você quer tirar uma tomografia, é caríssimo, se for no privado, ou então espera meses. Isso eu estou chamando de desperdício. Desperdício é isso. Tá? E tem outros. Se for falar de desperdício, é uma palestra, porque realmente em alimento, em tudo aí tem muita coisa para falar. Tatuzão ficou um ano. Tatuzão, TBM, da Ipanema ficou um ano. De algum jeito está sendo pago. 6 milhões. É uma coisa de maluco. Então nós vivemos da cultura do desperdício. Mas não é só isso, não. Quer ver um desperdício que o Evandro fica irritado quando eu falo? Quando pifa o amortecedor do carro do Evandro, que é sempre um carro último tipo e tudo, o que ele faz? Ele manda lá na Honda e muda um amortecedor, bota um outro zerinho. Assim que faz. Você, teoricamente, podia pegar o amortecedor, abrir, pegar o óleo, redestilar, remontar. Aí o Evandro disse, fica muito caro. Claro que fica. O amortecedor não é projetado para sofrer manutenção. Ele é projetado para ser jogado fora e pôr um outro, que é feito com robô. Isso, inclusive, desvaloriza o trabalho. Isso não é à toa. A tecnologia tem política no seu desenvolvimento. Então, não há nenhum interesse em fortalecer o trabalho. Você tem que fortalecer o capital. Então, acho que eu estou dando um exemplo. Você poderia até sugerir, uma vez como técnico de engenharia mecânica, projetar um amortecedor para sofrer manutenção. Então, você teria equipamentos para abrir, para fechar, não sei o quê. Você teria equipamentos próprios para ajudar na manutenção. Hoje, realmente, é uma loucura. Na Baixada tem quem faz manutenção. É uma porcaria, caríssimo, não funciona. Então, isso que eu estou dizendo é uma crítica mais geral. Não há interesse nisso. Pelo contrário, eu me lembro do Arlindo Denoni mostrando o carro último tipo que ele tinha comprado. Estava lindo, porque o farol, em vez de ser horizontal, era vertical. E ficou era um novo modelo. Ficou espetacular. Em vez de era assim, verticalzinho. Ele mudou, porque o outro modelo não ia ter um farol horizontal. Comprou um outro modelo. Nem iluminava tão bem quanto o do ano anterior, mas era maravilhoso. E a gente entra nisso. Compra o último, então, o modismo. Aí vai. A cultura de ecologia. Ciclo de vida do produto. A gente tem que ter muito mais reciclagem, é possível ter, mas isso é cultural também. O ciclo de vida do produto pode ter um ciclo de vida maior. Isso não interessa ao capital. Ao capital interessa quanto menor a vida do produto, melhor para o capital. Melhor para o capital, porque aí ele vende o outro. Você já leu isso nos clássicos, não leu? O capital não tem nenhum interesse em o produto ter uma vida longa. Quanto mais curta for, melhor, porque ele vende o novo e dá uma mais-valia maior. Mas, então, o ciclo de vida, a gente pode pensar em mexer nisso, a reciclagem. Saneamento, saúde, qualidade de vida, isso aí, nesse final de século, é uma questão fundamental. E tem muito para se caminhar nisso, energia. Nós temos que chegar ao fim da economia do combustível fóssil e reduzindo isso aos poucos. Nós estamos brincando, gente. As metas da ONU agora, no fim do século, são inatingíveis. Claro que a temperatura vai subir mais de 2 graus. Não tem mais como subir só 2 graus, não tem mais como. E a gente está achando que esse verão foi muito quente. Como eu falei, a única certeza é que o ano que vem vai ser pior. Essa é a única certeza. A questão tecnológica, o avanço tecnológico, a mudança toda hora. E a gente cai, nós correndo atrás do rabo, a gente cai no último tipo. Eu outro dia vi, vocês não vão acreditar. Maravilhoso. Um amigo meu já viu, não pegou aqui ainda. Um computador, é o Google Glass, já viram? É um computador que você chama o computador e ele fica aqui no teu óculos, né? E você comanda por voz e você vê aqui, é inacreditável. O Petruccelli? É inacreditável isso. E aí vem coisas malucas, maiores. E a gente correndo atrás disso enquanto falta água, falta escola pública, etc. O papel do Brasil do mundo. Nós temos. O Brasil se caracteriza por relações pacíficas com o vizinho, não tem nenhum problema sério de fronteira. E o mundo respeita isso, né? É interessante. Convívio de comunidade. Se você falar em judeu e árabe aqui brigando, a gente vai dar risada. Você vai ali no Saara, vê que isso não existe. Eles fazem piada com isso, não sabe? Enquanto do outro lado muitos estão se matando, não faz piada com isso. Uma coisa fantástica, de jeitinho. Isso é uma coisa muito boa do Brasil.
A gente não pode jogar fora essa característica. Acho que ninguém tem como a gente tem. Isso é uma coisa espetacular. Nós temos que construir um longo polo, já falei, eu acho que o Mercosul é importante, o Brasil tem postura para fazer isso. Tá? E nós temos que lutar pela sobrevivência da humanidade, que isso não está dado do que a gente vai sobreviver, não, gente. Não está dado. A sobrevivência da humanidade é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Hoje pode acontecer de tudo. Eu, que sou o mais velho dessa reunião aqui, e tenho uma bisneta, só para deixar água na boca de vocês, faz 4 anos daqui a pouco, tem 3 anos. Tá? Eu olho preocupadíssimo com o que vai acontecer no mundo. Mas, enfim, a luta continua. É possível sonhar? Perguntou aí a nossa garotinha, né? Que é a Mafalda. É possível sonhar? Quem responde para a Mafalda é a Florbela Espanca, aquela poeta portuguesa maravilhosa. Nós temos que sonhar. Né? Diz a Florbela, há sonhos que, ao enterrar-se, levam dentro do caixão bocados da nossa alma, pedaços de coração. Florbela Espanca. Outro mundo é possível. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Agora eu estou aqui para as provocações que eu fiz, né? Oi, Júlio. Sente aqui, por favor. E o microfone, pessoal. Quem quer fazer pergunta? Eu não acredito. Ninguém? Longe, nossa, foi tão maravilhoso. Vai lá, querido. Você pretende dar essa palestra em Brasília? Você me ajuda aqui. Faz pra ele. Só um instantinho aí que vai. A perna aguentou, eu pensei que a perna não ia aguentar. Eu tô bem, você está falando há quase 1 hora. Você falou em desperdício de desperdício. A informação que eu tenho exatamente sobre a água, superficialmente colocado aqui, é que o agronegócio gasta hoje 73% da água potável utilizada, água boa, no Brasil. Mais ou menos cerca de 7% é o que nós, cidadãos comuns, gastamos na nossa casa, no nosso trabalho, qualquer coisa assim. O restante é a indústria. Queria te perguntar o seguinte, é desinformação minha mesmo, que isso ainda não foi aprofundado dentro dos órgãos de informação que eu conheço. Esse gasto gasto de água do agronegócio é fiscalizado? Como é fiscalizado? Qual é o desperdício? Que resposta a gente pode ter dessa gente que, na verdade, nesse momento a gente descobre quem é que manda no país? O agronegócio é uma das forças que manda no Brasil. Como é que fica a nossa relação de cidadão comum em função dessa pressão que o cidadão comum sofre? Eu sei que em São Paulo já houve até briga de vizinhos com revólver na mão por conta de que um gastava mais que a água que o outro. Nessa situação, como é que fica o papel do engenheiro que enxerga e é capaz de reduzir isso a um pensamento viável, inteligível, matemático, exato e estatístico? O que o engenheiro diria para nós? O engenheiro também é cidadão comum, para todos os engenheiros e cidadãos comuns sobre esse assunto. Repara só, primeiro eu queria, sem cortar, não demonizar o agronegócio. Não demonizar. Porque realmente no modelo que a gente está aí, no modelo que a gente vive, não dá para dispensar o agronegócio como país. Né? Nós aumentamos de uma vez. Eu só terminar. Não, fazer uma observação. Eu não quero demonizar o negócio. O que eu entendo é que é um protecionismo em relação a Sim, isso. claro. Eles são produtores, produzem tudo certo. Pois é. Mas não precisa haver tanta injustiça. Então, repara bem, eu acho que eu concordo, eu sei que você pensa nisso. Mas voltando, quer dizer, me parece que a gente deveria ter um investimento brutal hoje no sentido de acabar com o desperdício. Acho que muito antes de cortar qualquer água do negócio, tem um desperdício brutal. Você pega aqui no Rio de Janeiro, deve ter uma perda
superior a 30%, próximo de 40%. O desperdício do agronegócio Agora também repara. é maior. Agora repara, eu tenho que ver o que no agronegócio tem de desperdício. Porque o agronegócio também é um grande, mesmo que último, um grande consumidor de água no mundo todo, né? Você não vai ter plantação aí sem muita água, né? Claro que tem. Então, evidentemente, você tem que ter fiscalizações e tudo, né? Coca-Cola também gasta muita água. Claro, não tem dúvida. Eu acho que provavelmente não deve ter as fiscalizações adequadas. Se ele fizer um esforço grande para acabar com o desperdício, você vai atingir talvez desperdício na área deles também. Eu iria mais por aí. Eu quero chegar a eles cortando o desperdício e não ter como objetivo o agronegócio. Eu sei que não é a tua visão. O Guti, você se inscreveu. Evandro? Aqui, ó. Evandro, desculpa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma informação em relação a esse problema de controle do consumo de água, de agronegócio. Existe no Brasil o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e pelo qual tem uma lei nacional, e essa lei obriga que qualquer tipo de uso de água seja através de uma outorga. Então, todos eles têm outorga, quer dizer, todos eles que eu digo, os grandes,